Graça e paz, amados e amadas, abençoados e abençoadas. Aqui quem fala é a pastora Madalena e nesse momento nosso paizinho quer falar comigo e com você em 1 Crônicas 4, versículos 9 e 10, que diz assim: Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, ou Jabez, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes orou a Deus de Israel, dizendo: abençoa-me e aumenta as minhas terras. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Oh, glórias a Deus, aleluias. Obrigada ao nosso Deus por essa palavra tão linda que o Senhor traz para mim e para você. Queridos, o Senhor vem falar comigo e com você a respeito da oração. O Senhor vem falar comigo e com você que a nossa oração é atendida. Porque aqui Jabes orou e aquela oração que ele fez foi atendida. Aquela oração chegou ao coração de Deus e ele, o nosso Deus bondoso, o nosso Deus misericordioso, respondeu à oração deste homem. E ele foi o homem mais respeitado da sua família. Aquilo que ele pediu em oração, ele foi atendido. Sabe, queridos, quando eu paro e penso nessa oração, eu fico pensando como nós deixamos tanto de orar, como nós deixamos de especificar, como nós deixamos de ir diante de Deus e colocar diante dele aquilo que nós queremos, porque aqui ele foi ousado, ele chegou e ele falou: Senhor, olha, eu quero que o Senhor me abençoe e aumenta as minhas terras. Eu quero que o Senhor me abençoe com o aumento das minhas terras. Ele especificou. Eu quero que a tua mão esteja comigo. Eu quero que o Senhor me guarde de males e livre-me de dores. E Deus atendeu o seu pedido. E ele foi o homem mais respeitado da sua família. Ele recebeu aquele nome de Jabes, ou Jabes, porque sua mãe o teve no meio de muito sofrimento. Então, queridos, aquele nome era um nome triste, significava triste, porque Jabes é triste, Jabes é triste o significado, porque causou dores, mas ele não aceitou carregar isso, ser um homem triste. Não, ele orou e Deus o presenteou, ele orou e Deus o abençoou, ele orou e Deus o fez um homem honrado na sua família, e ele temia o Senhor. Então, meu amado, sabe, a oração é o que o papai, tem de contato que nós temos com o nosso Deus hoje, é através da oração. Jesus, ele veio e ele fez essa ligação nossa com o Pai de novo. E hoje nós podemos chegar diante dele, orar e comunicar com ele. E se eu e você considerar o nosso papai o nosso melhor amigo, a gente não vai hesitar em ir diante dele e comunicar a ele as nossas aflições. A gente não vai hesitar de ir até o papai e pedir conselhos. A gente não hesita de pedir conselho para o nosso pai quando ele é nosso amigo, não é verdade? A gente não deixa de comunicar as nossas aflições aos nossos pais quando são nossos amigos. Eles não são só os pais, eles são amigos. E aqui você tem que ver o teu papai como teu melhor amigo e começar a agradecer ele por todos os presentes que ele tem te dado, mas comunicar a ele tudo aquilo que está te afligindo e pedir conselho a ele de como fazer na sua vida para que tudo dê certo. Sabe, se eu e você tivermos o nosso papai como Senhor e Mestre,
Nós pediremos sempre e vamos pedir a direção, vamos pedir o seu perdão e vamos viver a sua graça. A oração é tão importante, queridos, porque é a comunicação que nós temos com o nosso papai, e nós somos filhos de Deus. E ele vem e ele nos lembra que ele é bondoso, que ele é um Deus de amor, e ele está juntinho de nós e ele nos ajuda, queridos, ele nos ajuda. Sabe, Jabes, ele clamou ao Senhor Deus de Israel e ele pediu, né, que me abençoes, né? Ele pediu a bênção sobre a vida dele. Ele pediu a bênção porque ele sabia que Deus era a fonte de todas as bênçãos. Então pede a bênção sobre a tua vida, não aceita maldição não. Porque somente no Senhor você vai alcançar essa bênção. Somente nele, verdadeiramente nele, você vai alcançar essa graça, essa bondade para toda a sua vida. Então vai diante de Deus e pede, e fala com ele. A bênção de Deus é sobre a tua vida, mas nós temos que tomar posse. Sabe? Ele chegou diante de Deus e falou com sinceridade de coração. Que viesse essa bênção, que fosse real na vida dele, duradoura e permanente. E, queridos, que é de Deus, é real, duradouro e permanente. E veio sobre ele. Sabe, tem uma outra versão que fala para ampliar, né, as fronteiras. E ele pediu essa abundância também de prosperidade, de provisão, de crescimento. Né? Ele falou, Senhor, amplia o meu território, nas minhas fronteiras. Ele sabia que o Senhor também é um Deus de provisão, um Deus de prosperidade, de crescimento. E ele falou para Deus, eu quero isso para a minha vida, sou teu filho, eu quero para a minha vida isso. E Deus concedeu. Porque pertence ao Senhor todas as coisas na terra e no céu. Então, queridos, ele só fez essa oração porque ele sabia que pertencia a Deus. E vindo de Deus era duradouro, vindo de Deus era real e vindo de Deus era permanente. E Deus lhe deu essa vitória. E tudo que ele fazia, todos os empreendimentos, tudo na vida dele, era próspero. E a cada vez mais ele aumentava, sabe, as propriedades, as divisas, as coisas dele. E Deus sempre ajudando ele nas limitações que ele tinha. Porque a mão de Deus estava com ele. Né? Ele pediu isso para Deus e falou, Senhor, que a tua presença esteja comigo, né? Que a tua mão ajudadora esteja comigo. Pede para Deus, meu amado. Deus está falando com você, pede para Deus, minha amada. Deseja a presença ativa de Deus na tua vida, juntinho com você em todas as áreas. Sabe, Jabes, ele acreditava no nosso Deus vivo, poderoso e atuante. Sabe, ele conhecia as obras maravilhosas do Senhor, a soberania do Senhor. E ele cria de todo o seu coração que ele poderia viver na companhia desse Deus amoroso todos os dias da sua vida e que Deus ia prosperá-lo, ia trazer toda a providência necessária, estar com ele e livraria ele de todo mal. Porque ele pede essa proteção, né? Ele fala, Senhor, me guardes do mal, para que eu seja livre da dor. Gente, isso é tremendo. Ele pediu essa proteção. Ele fez esse pedido ao papai. Sabe, ele foi diante do pai e ele pediu para ser protegido, ser livre da dor, ser guardado dos efeitos do mal. E mesmo ele tendo sido nascido num contexto de dor, e mesmo que ele tinha um nome que lembrava constantemente disso, porque o nome deles lembrava isso, Jabes pediu a Deus que o livrasse do mal. Ele não queria a maldição daquele nome sobre a vida dele. Ele pediu a Deus que libertasse ele desse estigma que seu nome ia trazer, que causava dor. Ele não queria isso na vida dele. Sabe, e ele sabia que quando passasse por sofrimento, tristezas e provações, teria a ajuda do Senhor que o guardaria do mal. E ele fez essa oração. Então Deus, ele está falando comigo, com você. Nosso papai está falando que nós podemos fazer orações assim. Sabe, porque nós temos que pedir para o papai, a gente tem que ir diante dele e orar sempre, expressando a nossa gratidão e agradecendo pela bondade e misericórdia e generosidade do pai. Sabe, queridos, e como Jabes, tem outros casos também na Bíblia, onde a gente pode ver a generosidade de Deus em responder às orações. Sabe, papai gosta de dar presente aos filhos. Ele gosta de responder às nossas orações. Ele tem prazer nisso. Depois os irmãos meditem em Mateus 7, versículo 11.
Sabe, queridos, presentes que o papai nos dá, que concede a nós, mediante as nossas orações, é uma expressão, sabe, sublime do amor dele por nós. Ele faz isso porque nos ama, querido. E eu e você temos que refletir que este amor, sabe, de Deus por nós, ele é derramado também no nosso coração para que a gente venha amar os outros, amar as outras pessoas. E isso vai fazer com que a gente enriqueça também, sabe? Porque a riqueza não é só de bens materiais e físicos, mas também os bens espirituais, sabe, os presentes que o Senhor dá na nossa vida de amor para que a gente ame com sabedoria, mas também ame praticando, sabe, presenteando outras vidas daquilo que nós temos recebido. Sabe, meu amado, a gente pode usar os nossos dons, os nossos talentos e para abençoar a nossa família. Mas não é só a nossa família, abençoar os nossos conhecidos e abençoar os desconhecidos também, porque as dádivas de Deus que Ele dá para nós, os presentes que Ele dá para nós, são sementes, querido. E as sementes têm que ser lançadas, elas têm que ser colocadas, elas têm que ser depositadas para que haja uma multiplicação. E aí vai ter uma multiplicação de presentes de Deus sobre todos, sobre mim, sobre vocês, sobre nós, sobre todos aqueles. Vai ser como se a gente estivesse distribuindo algo e estivesse tendo uma recompensa, um retorno de tudo aquilo que a gente faz. Sabe, a palavra diz em 1 Tessalonicenses 5,17, orem sem cessar, né? Então, queridos, pare e pense. Quando fala assim, ore sem cessar, você fala assim, nossa, mas eu sou acostumado a orar ajoelhado. E como é que eu vou orar sem cessar se eu estou na rua, estou no trabalho, estou tomando banho? Não, é para orar sem cessar aí, o teu coração com Deus, a tua mente com Deus. Sabe, queridos, é por isso que é orar sem cessar. É a única forma de orar sem cessar, é a gente a todo momento estar conectado com Deus, agradecendo Ele pela bondade dEle, pelo amor dEle, esse amor generoso que Ele tem por nós, e por Ele nos ouvir, nos atender e nos responder a tudo que pedimos ou pensamos. Sabe, queridos, então, como Jabes, reconheça que somente Deus vai conceder bênçãos para mim, para você, para nós. Conta para Ele e fala com Ele. Sabe, peça a presença dEle a teu lado todos os dias. Fala, eu não quero andar mais sozinho, eu quero andar com o Senhor todos os restos da minha vida. Peça ao Senhor que te livre do mal, Ele é teu defensor, está em Mateus 6, 9, 13. Queridos, está lá no Salmo 121. E amado e amada, retribua tudo que você recebe. Retribua, compartilhe as bênçãos testemunhadas, mas também compartilhe praticando, sabe, aquilo que Deus traz para você, aquilo que Ele te presenteia, que Ele te dá, seja uma pessoa que compartilha, sabe? Deus, Ele concede para você uma porta de trabalho, recursos materiais. Então, meu amado e minha amada, comece agora já a doar, a abençoar, a ofertar, a ajudar a quem tem menos, a quem é menos favorecido. Deus, Ele te dá uma família abençoada, então comece a orar, a abençoar a família dos outros, ore por aqueles que estão, sabe, se destruindo, que estão desunindo, que está ruindo a família, comece a orar por eles, abençoe aqueles que têm necessidade. Você é uma pessoa saudável, Deus te deu saúde, você está, sabe, cheio de saúde, você gosta de uma saúde maravilhosa, querido. Não fique indisposto desse jeito, com essa preguiça de visitar. Não, visite as pessoas que estão enfermas, os menos favorecidos. Vai lá, dá uma força, ore por ele, paga uma medicação, sabe? Compra uma fralda, faça alguma coisa que é necessário para aquele que está doente, para aquele que está enfermo. Ore por ele, visite. Sabe, Deus, ele te dá sabedoria, te dá habilidades, te dá inteligência. Deu tudo isso para você, para quê? Para ficar guardado? Não, use isso, use esses dons com os outros, para que os outros também possam ser beneficiados. Deus te colocou para cuidar de crianças, ou você trabalha numa creche, ou você é um professor, ou você cuida das crianças na igreja, sabe? Abençoe essas crianças, ensine, ore por elas. Mas também vá até os menos favorecidos, as crianças carentes, menos favorecidas.
Tira um tempo, vai brincar com essas crianças, vai jogar uma bola com elas, sabe? Você sabe tocar instrumento, toca instrumento para elas, ensine-as a tocar. Os recursos, sabe? Se você sabe bordar, pintar, você sabe falar uma outra língua, você sabe muito bem matemática, você cozinha muito bem, ensina aqueles os pequenos também a conseguir, a fazer. Meu amado e minha amada, tem muitos meios de ser um abençoador. Sabe, aprenda com essa oração de Jabes. Ele concedeu tudo para Jabes, ele vai conceder tudo para você. Porque tudo que você colocar diante de Deus, ele vai te trazer para você a resposta e ele vai te abençoar. Confia nele, ele é tudo de bom. Ele é tudo de bom, nosso Deus. Confia nele, mas não deixa de fazer, não deixa de praticar, não deixa de se doar, não deixa a generosidade. Não fica só para você, não. Não guarde as sementes. Amém? Deus maravilhoso, Paizinho querido, eis-me aqui diante de Ti, Papai, diante da Tua palavra que não volta vazia, que vem nos ensinar, Papai, neste momento, vem nos mostrar, nos instruir, mas também, Papai, vem nos colocar à frente com a gente mesma, Pai, para que possamos olhar para o nosso coração, a intenção do nosso coração, os desejos da nossa alma, e que nós possamos ser imitadores de Cristo, como filhos amados, praticantes da palavra, que a gente venha mesmo como Jabes aprender a orar e receber todo o teu favor, a tua graça, o teu amor, mas que a gente venha praticar, a gente venha abençoar, a gente venha se doar, a gente venha ser, Papai, aquele que reflete Jesus em todas as atitudes. Cuide de cada um de nós, nos abençoando, nos guardando e nos livrando. Em nome de Jesus. Amém e amém.